Olá, meu nome é Wellington, eu sou estudante do curso de bacharelado em enfermagem pela Universidade Estadual de Goiás, no campus da cidade de Ceres. Vou apresentar esse seminário sobre bases genéticas das doenças, né? Esse trabalho tem como objetivo a aprovação de forma parcial na disciplina de Patologia Geral ministrada pelo professor Walter Dias Júnior. Vou falar um pouco sobre as bases genéticas das doenças, então. Sobre as mutações. As mutações, elas são modificações estruturais na sequência do DNA. Nem sempre uma mutação ela resulta em modificação funcional, na alteração do fenótipo, né? Às vezes ela não altera o biotipo da pessoa, a anatomia. Algumas mutações elas resultam em anomalias discretas, como a alteração de um antígeno de um grupo sanguíneo, sem repercussões relevantes. Outras mutações elas provocam transtornos graves, como ocorre na displasia óssea, né, na má formação óssea, ou em neoplasias malignas. Né? As neoplasias são o aumento das células que resultam em tumores. As mutações elas podem ser provocadas por causas endógenas ou exógenas. As causas endógenas são mais frequentes. Elas correspondem a erros relacionados com a replicação, a recombinação e o reparo do DNA. Já as causas exógenas, elas são representadas por agentes externos, sobretudo radiações, alguns vírus e certas substâncias químicas. Vou falar um pouco agora sobre as consequências dessas mutações. Então, as consequências das mutações, elas dependem sobretudo do gene que foi acometido por essa mutação, da sua importância funcional na estrutura do organismo e da intensidade e do tipo da anomalia que foi causada nesse produto gênico. O sistema nervoso e o desenvolvimento embrionário são os mais sensíveis às genopatias, que são as mutações do nosso gene, né? Funcionalmente, as mutações elas são classificadas em duas grandes categorias que auxiliam no entendimento dos conceitos simples de dominância e recessividade. Então, as mutações com perda parcial ou total da função e as mutações com disfunção, modificação qualitativa ou ganho quantitativo de função. Vou falar um pouco agora sobre o mosaico e as quimeras. Então, todo o nosso conjunto de células, a partir do zigoto, ele é um clone. É uma população de origem comum. Mas em mosaico, essas células são distribuídas em mosaico, pois é composto por linhagens geneticamente distintas que sofreram mutações ao longo do tempo. Menos frequentes são as quimeras, em que o indivíduo possui populações celulares mistas, com origem genética distinta. Os casos mais comuns são de dupla fertilização, do óvulo e do corpúsculo polar secundário. Eles se fundem no mesmo indivíduo. E outra forma é a de transferência entre gêmeos que compartilham a circulação placentária. Então, é considerado quimerismo quando é verificada a presença de duas ou mais populações de células geneticamente distintas e com origens diferentes, diferentemente do que acontece no mosaicismo, em que apesar das populações de células serem geneticamente distintas, elas possuem a mesma origem, elas se replicam a partir de uma única célula. Sobre a herança monogênica multifatorial.
Então, a expressão herança multifatorial, ela aplica-se a características ou condições clínicas que apresentam segregação de modo diferente do padrão mendeliano. As características podem ter variação na população como estatura, ou ela pode ser descontínua como malformações congênitas. Então, os monogênicos, também chamados de mendeliano, é causado por mudanças ou mutações que acontecem na sucessão de DNA de um único gene. Já as multifatoriais também são chamadas de complexo ou poligênico. Sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ou DA, ela comete cerca de 1 a 5% das pessoas antes dos 65 anos e de 20 a 40% após os 85 anos. A doença ela começa com perda da memória recente e evolui com disfunções cognitivas e emocionais mais amplas. Também acomete a doença alterações motoras e sensoriais, são raras, né, na doença. O processo patológico ele caracteriza-se por degeneração e morte progressiva de neurônios do hipocampo, do prosencéfalo basal e do córtex associativo posterior, regiões envolvidas com o aprendizado, né, a memória e comportamentos emocionais. Algumas características da doença de Alzheimer elas dificultam a análise genética. Uma delas é o início tardio, a alta frequência com que ocorre, diagnósticos diferencial e heterogeneidade genética. Sobre a interação genética ambiente farmacogenética. Reações adversas a fármacos são questões muito importantes no mundo todo. A maioria das substâncias químicas que penetram no organismo sofre algum tipo de processamento por enzimas da família P450. E esse sistema ele está envolvido no metabolismo de compostos exógenos, desde de componentes de plantas e animais que constituem nossa alimentação até subprodutos da sociedade industrial, sob a forma de poluentes, passando por diversos compostos químicos sintéticos de uso em saúde. Então, muitos compostos que causam dano ao DNA, eles são processados por produtos desses genes. Se a população está exposta a um determinado agente mutagênico, cuja ativação depende do sistema P450, o dano varia entre os indivíduos de acordo com os alelos que possuem. Sobre o processo de saúde e doença. As doenças elas são consideradas distúrbios ou desvios que ultrapassam a capacidade das pessoas manterem-se adaptadas ou saudáveis. Então, deve-se considerar que não há, em termos absolutos, um sistema que deve ser considerado intrinsecamente saudável. Então, sob qualquer condição ambiental, é sempre possível algum acidente de percurso lesivo. Parece haver, em termos praticamente absolutos, situações com características tão defeituosas que a sua correção torna-se impraticável. Então, na maioria das situações clínicas, as condições ambientais elas podem ser modificadas para corrigir-se uma má adaptação ou um distúrbio de grau moderado do sistema pela introdução nele de um componente que falta. Então, os genes eles são necessários para que se obtenham as sequências de RNA e de proteínas, mas eles não são suficientes para que atinjam as conformações funcionais que podem depender de outros fatores não regulados geneticamente. Sobre a evolução e as doenças. Então, a memória genética, a replicação ou reparo do genoma e a sua expressão em produtos podem sofrer desvios que podem resultar em anomalias ou contribuir para a adaptação. A maioria das variações que ocorrem em regiões funcionalmente relevantes do genoma
pode ser considerado como erros, uma vez que somente uma parte delas não prejudica o conjunto de funcionalidades permanentes do indivíduo. Erros na replicação do DNA, eles são detectados como distorções e induzem a reparos. Se estes não acontecem, o defeito pode resultar em manifestação fenótipica e esse gene anômalo ele pode também ser desativado por outras mutações. Vou falar um pouco sobre a terapia gênica. Então, a contribuição da genética para o tratamento de doenças, ela não se resume nos métodos de introdução de genes normais em indivíduos deficientes. A indução de linfócitos de pacientes com câncer para produzir respostas antitumorais, entre outros, por exemplo. As terapias genéticas elas experimentam uma fase de grande expansão com métodos baseados em silenciamento gênico por inibição de RNA. Então, terapias como células-tronco e terapias gênicas propriamente ditas, baseadas em mutação de sítio dirigida ou na inserção de segmentos que faltam nesses indivíduos, com sistemas baseados em vetores realmente eficientes. Sobre o conceito contemporâneo de doença genética. No conceito clássico, doença genética ele é o fenótipo cuja a anormalidade ela tem correspondência causal com alteração em genes. Então, a etiologia genética é ao mesmo tempo qualitativa, porque ela se refere a alterações específicas em genes e seus produtos, e ela também pode ser quantitativa, porque ela não é absoluta, é mais parcial e em graus variados, pressupondo a participação de fatores não genéticos, por exemplo, fatores ambientais. As doenças de causa genética em sentido estrito, nessas doenças a correspondência ou a correlação genótipo-fenótipo é clara e se aproxima de 100% dos casos, ou seja, a penetrância é total, ainda que a expressividade seja incompleta. Então, é a manipulação genética, substituição de genes anômalos por normais, supressão da expressão gênica anormal, a utilização da tecnologia de IRNA tem maior possibilidade de sucesso enquanto terapia fenotípica ou por interferência ambiental, o que é mais difícil. Sobre as doenças de causas mistas com interação de fatores genéticos e ambientais. Então, a correspondência genótipo-fenótipo ela é parcial. A concentração ou repetição de casos em famílias recomenda a investigação de pressuposição genética. Então, os fatores pós-natais que desencadeiam as doenças, eles podem ser mutações somáticas, além das diversas interações genético-ambiental. A interferência por tecnologia genética é, em geral, mais difícil. Doenças e causas ambientais. São aquelas em que o genótipo não tem influência, como acontece em intoxicações com doses elevadas de, por exemplo, arsênico ou em alguns tipos de acidente ou traumatismo, né? Então, o gene não interfere, o que interfere são as causas exógenas, né, ambientais. Uma doença ela pode ser classificada como puramente genética quando o desequilíbrio ou desbalanceamento genômico é tão grande que ele não pode ser encontrado na natureza ou em condições artificiais. Então, os mecanismos de resposta do indivíduo a uma agressão e as lesões resultantes dependem, em boa parte, da sua forma de reagir, como os anticorpos, por exemplo, seu sistema imunológico, ou seja, do seu patrimônio genético, o que torna ainda mais difícil hoje em dia é acharem-se exemplos de doenças puramente ambientais. Então, às vezes, a pessoa já tem uma predisposição genética a aquelas doenças. Quando encaminhar um paciente ao geneticista?
Em termos gerais, vale a regra de que devem ser encaminhados ao geneticista apenas casos que, em função da complexidade diagnóstica ou de manejo da família, os casos que extrapolem a capacidade de atendimento ao profissional não geneticista. Então, quando não tiver jeito mesmo, que vai mandar para o geneticista. Embora possa parecer exagerado, todas as famílias têm algum tipo de doença genética, desde que se investigue suficientemente. Alguns exemplos mais evidentes são síndromes de malformações congênitas, atraso de desenvolvimento psicomotor ou deficiência intelectual com ou sem malformação associada. Sobre as perspectivas da era pós-genômica e a medicina translacional. Os principais desdobramentos da conclusão do sequenciamento do genoma humano são o grande número de genes que já foram identificados, a evidência de que grande parte das proteínas humanas ela resulta de processamento alternativo, sendo necessário sequenciar e caracterizar o proteoma humano. Outro fator do, da, sobre o sequenciamento humano é a identificação de grande número de polimorfismo, o que permite a construção de um mapa genético que cobre virtualmente todo o genoma. Então, o conhecimento é atingido até hoje, até o momento, no entanto, já permite a aplicação na prática clínica. O termo translacional ele refere-se à transferência do conhecimento científico laboratorial para o conjunto médico-paciente. Então, essas foram as referências utilizadas para construir esse trabalho.